Olá, amadas, graça e paz. Aqui é Miriam Delfino, do Mulheres Ensinando Mulheres. Juntas nós estamos fazendo a leitura deste livro, Depressão, o que todo cristão precisa saber. É um livro do Dr. Ismael Sobrinho, riquíssimo em conteúdo e informações para nós. O desejo, amada, do nosso coração é que o Espírito Santo de Deus esteja ministrando na sua vida o aprendizado que Ele quer que você tenha. A nossa oração é que as sementes que são lançadas através dessa leitura possam produzir vida e vida com Deus. Amém? Vamos lá? Capítulo 13. Não deixe de ir ao médico. Vou repetir. Não deixe de ir ao médico. Tome também um pouco de vinho por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. 1 Timóteo 5:23. Paulo, ao ver que o seu discípulo Timóteo estava doente, recomendou-lhe que tomasse o remédio disponível na época, um pouco de vinho. O diagnóstico da depressão é clínico e não precisa de exames complementares. O diagnóstico da depressão é feito de maneira estritamente clínica, sendo de fundamental importância que o paciente faça uma boa entrevista com o médico assistente. A psiquiatria, área responsável pelo cuidado e tratamento de doenças dessa área, é uma especialidade na qual a maioria das doenças é diagnosticada pela entrevista médica. Os exames complementares de sangue ou de imagem são solicitados apenas quando há desconfiança de que outras doenças estejam causando sintomas parecidos com os da depressão ou nos casos em que há a necessidade de fazer um diagnóstico funcional. A depressão pode estar associada a outras doenças. A depressão normalmente é um transtorno mental primário e isolado, mas também pode estar associada a outras doenças como hipertiroidismo, tuberculose, diabetes, lúpus, anemia, esclerose, infecções crônicas, artrite reumatoide, epilepsia, hepatite, AIDS, entre outras. Quem tem o diagnóstico dessas doenças tem maior possibilidade de apresentar sintomas depressivos. Pacientes acometidos de doenças graves, internações prolongadas ou tratamentos prolongados também podem apresentar maior risco de depressão. Vários medicamentos usados para o tratamento de enfermidades clínicas podem desencadear sintomas depressivos pelo efeito colateral que eles exercem no sistema nervoso central. Caberá ao médico decidir se é necessário ou não a sua suspensão. É importante que o paciente manifeste os seus sintomas sem que se sinta envergonhado ou com medo de ser julgado pelo médico que o atende. Em alguns casos, a depressão está tão grave e comprometedora que impossibilita o doente de explicar de maneira coerente e verdadeira a intensidade dos sintomas. Nesses casos, é fundamental que ele vá com um acompanhante ao atendimento médico. Muito importante, né? O tratamento da depressão com medicamentos é eficaz e seguro. O tratamento medicamentoso da depressão é muito eficaz e necessário para a maioria dos pacientes. Se possível, ao longo do tratamento deve ser associado a medidas de suporte emocional e espiritual. A melhora clínica apresentada possibilitará ao deprimido melhor resultado psicoterápico e melhor percepção das suas necessidades espirituais. Os medicamentos não devem ser vistos pelo cristão como sinal de fracasso, falta de fé ou falta de comunhão com Deus. Antidepressivos são tão importantes quanto medicamentos para hipertensão, diabetes, distúrbios da tireoide ou qualquer outra doença, e muitos chegam ao tratamento psiquiátrico com depressões graves porque houve negligência ao longo de meses ou anos. Para o tratamento medicamentoso da depressão são utilizados medicamentos chamados antidepressivos. A respeito desses medicamentos, algumas considerações importantes e práticas devem ser feitas. Primeiro, os antidepressivos precisam de alguns dias de latência para fazer efeito. O paciente deve ter paciência e esperar os efeitos benéficos.
2. Nos primeiros dias são comuns os efeitos colaterais da medicação. 3. Todo medicamento tem uma dose considerada ideal. Nunca o paciente deve aumentar ou reduzir a dose por conta própria. Vamos repetir? Nunca o paciente deve aumentar ou reduzir a dose por conta própria. 4. O objetivo do tratamento não é melhorar um pouco os sintomas, mas curar totalmente a depressão. 5. Antidepressivos devem ser usados por tempo adequado, e isso dependerá do tipo, intensidade e frequência da depressão. 6. Em alguns casos, o paciente usará antidepressivo para o resto da vida. 7. Há ocasiões em que, mesmo tomando medicação, o paciente poderá apresentar recaída de quadros clínicos. Se isso acontecer, o médico deverá trocar o antidepressivo para um mais forte ou aumentar a dose do medicamento atual. 8. Antidepressivos não geram dependência ou tolerância. 9. Não se deve fazer uso de medicamentos por conselho da internet, de familiares, amigos ou vizinhos. Vamos repetir o 9? Não se deve fazer uso de medicamentos por conselhos da internet, de familiares, amigos ou vizinhos. Alguns tipos de depressão são parecidos em alguns pacientes, mas isso não indica que o medicamento será o mesmo. 10. O tempo máximo que se espera para a resposta a uma dose inicial é de 6 semanas. 11. Quando se atingir o tempo correto de uso e o paciente estiver em condições psicossociais de receber alta médica, os antidepressivos devem ser retirados gradualmente ao longo de algumas semanas ou meses. Isso é importante para verificar se o organismo assume o controle dos sintomas depressivos. 12. Depressões leves não necessariamente precisarão de antidepressivos. São quadros nos quais, com suporte psicoterápico e espiritual, o paciente pode apresentar remissão total dos sintomas. 13. O paciente não se adaptar a um medicamento de uma família de antidepressivo não significa que ele não se adaptará a outro medicamento da mesma classe. 14. Não é recomendado, principalmente no início do tratamento, que o paciente faça uso de álcool. Drogas são contraindicadas para qualquer pessoa, sobretudo para pacientes com depressão. 15. Os antidepressivos são apenas uma parte do tratamento. Nunca se deve depositar neles toda a esperança de recuperação da depressão. O cristão não deve deixar de orar, pedir a cura a Deus ou solicitar o Espírito Santo que o conforte e trate das suas feridas emocionais. Glória a Deus, amadas. Precisamos realmente pedir ao Espírito Santo que nos conforte e trate, das nossas feridas emocionais. Da mesma forma, aconselhamento cristão e psicoterapia são extremamente necessários ao tratamento. Então, repetindo aqui, o cristão não deve deixar de orar, pedir a cura a Deus ou solicitar ao Espírito Santo que o conforte e trate de suas feridas emocionais. Os antidepressivos irão fazer os seus neurônios funcionarem melhor. Para que os neurônios e as diferentes áreas cerebrais trabalhem adequadamente, são necessários impulsos elétricos e várias substâncias químicas chamadas neurotransmissores atuando conjuntamente. Podemos ver as várias funções que os antidepressivos podem desempenhar. Podem aumentar a produção, o armazenamento ou inibir a distribuição dos neurotransmissores. Podem aumentar a liberação dos neurotransmissores nos neurônios pré- e pós-sinápticos. Podem bloquear a bomba de recaptação, fazendo que fique uma maior quantidade de neurotransmissores nas sinapses. Podem apertar os botões total ou parcial presentes nas extremidades dos neurônios, influenciando a ação e a liberação dos neurotransmissores.
Os medicamentos trabalharão nos neurônios para que os neurotransmissores aumentem em quantidade ou melhorem o potencial de ação. Os principais medicamentos antidepressivos atuam para que a concentração dos neurotransmissores, serotonina, dopamina e noradrenalina aumentem no cérebro. Em termos de efeitos colaterais e terapêuticos, cada pessoa responde de maneira diferente a determinados medicamentos, porque existem variações genéticas que fazem que o cérebro se relacione quimicamente com cada substância de forma distinta. Não deixe de procurar ajuda psiquiátrica ao perceber que os sintomas depressivos estão afetando a vida social, laborativa ou acadêmica de uma pessoa próxima ou a sua mesma. Amadas, vamos repetir que é muito importante esse sinal de alerta nos dado. Não deixe de procurar ajuda psiquiátrica ao perceber que os sintomas depressivos estão afetando a vida social, laborativa ou acadêmica de uma pessoa próxima ou a sua mesma. Amém? Que Deus continue nos abençoando. Até o nosso próximo áudio. Deus abençoe.